Você já imaginou morrer e, ao abrir os olhos, você percebe que quem tá te esperando do outro lado não é um anjo, não é um demônio, mas sim uma espécie de barqueiro. Um estranho com olhos já cansados, como que se já tivesse visto a alma de milhares de pessoas antes da sua. Ele te encara por alguns segundos e diz que seu julgamento tá prestes a começar. E é assim que começa Before Your Eyes. Sem explicações, sem contexto. Você tá morto, irmão. O barco ele vai deslizando por um mar escuro, um limbo entre o que foi e o que nunca mais será. E o barqueiro, ele começa a falar sobre a sua função. Ele recolhe as almas para passarem por um tipo de tribunal. Digamos que ele vai ser o nosso advogado. Ele vai apresentar toda a nossa história de vida ao Guardião Supremo. Se o Guardião ficar impressionado, bom, ele vai ganhar uma ótima recompensa e a gente ganha acesso ao paraíso. Agora, se não for o caso... enfim, acho melhor não pensar muito nisso não. Ele diz pra gente não se preocupar, já que ele é o melhor que existe pra esse trabalho. Say storyteller, believe you me. Oh, shut up, you trash birds. You had your chances. It wasn't my fault you were no good. Layabouts. Unsatisfactory. Clock watchers. I got some words for you. Enfim, mas para provar isso, precisamos revisitar cada fragmento da nossa existência. E é aí que mora a genialidade do jogo. Cada vez que você piscar, o tempo avança. Sim, piscar dos olhos é o que faz o jogo andar. Cada piscada te leva ao outro momento, outro corte, outra lembrança. E de repente, você tá preso em algo que não controla. Um filme sobre a sua vida sendo projetada. E você é incapaz de pará-lo. Dito isso, eu queria pedir para você se ajeitar, pegar uma pipoquinha, um suquinho. E por fim, sejam muito bem-vindos a Before Your Eyes. Mas antes do vídeo começar, eu preciso lembrar vocês, agora a gente tem um canal somente para os mangás de terror bizarrinhos que vocês tanto gostam. Mas a maior novidade não é essa. A maior novidade é a seguinte: assim que pegarmos 10 mil inscritos lá naquele canal de mangá, eu vou soltar o quadro Radioativo, que antes era somente para membro, ali para todo mundo ver. O quadro mais pesado, digamos assim, onde eu trazia as obras banidas e mais erradas possíveis, agora estarão disponíveis ali para todo mundo ver de graça. Então, mano, não perde tempo, se inscreve lá no canal, que já tem vídeo lá e a coisa tá boa. Valeu? Tamo junto, galerinha. Um bom vídeo e tchau, tchau. Na nossa primeira memória, pelo visto, ainda somos muito pequenos. O nosso pai tá comemorando muito que a gente colocou a mão na tinta e depois a mão no papel. Ele tá filmando esse grande momento. Depois, a gente corta num pequeno flash para um pequeno piano de brinquedo, onde a gente também brinca com eles. E ali a gente vê que a nossa mãe, aparentemente, é uma musicista, só que profissional. E em meio à nossa infância cheia de imaginação, a gente começa a ver um pouquinho como é cada um ali. O pai, ele é bem brincalhão e bem bobo, enquanto a mãe, ela é um pouco mais séria. E pelo que dá a entender, a nossa mãe quer que a gente seja um artista também. Então ela nos incentiva, digamos que até demais. O que pesa pra nossa mãe querer que a gente seja um artista efetivamente é que ela não conseguiu ser em vida, então ela transferiu pro filho, coisa que a gente já tá bem acostumado a ver por aí. Mas até então isso não faz a nossa infância ser pesada ou ruim. A gente literalmente recebe um gato do nosso pai, um gato que não tem um olho, coitado, mas ele é bem bonitinho, ele acompanha a gente enquanto a gente fica brincando de piano, enquanto a gente pinta, enquanto a mãe tenta ensinar alguma coisa pra gente. Então é bem tranquilo. A gente vai vendo um pouquinho da história de cada um. E percebe também que a nossa mãe, ela tem essa obsessão por música também por conta do pai dela, o nosso avô, que era um cara, digamos que um cara não muito legal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que por mais que ela seja um pouco rígida às vezes, a nossa mãe é uma boa mãe, é uma boa pessoa. Até porque, por exemplo, ela tem alergia a gato e ela tá de boa com o nosso gatinho ali. De boa até um certo momento também, né? Porque a gente vai crescendo, o gato também, ela consegue um pequeno trabalho, né? Começa uma papelada ali, ela começa a se organizar e o gato mija no papel de trabalho dela. Mas enfim, acontece. Mas como eu disse, no geral a nossa infância ela é bem tranquila, com exceção de alguns takes que não são muito bem explicados, assim, tipo, são flashes de memórias que a gente não entende muito bem, como por exemplo um telefone tocando no meio da noite, a gente não sabe o que é, a gente corta pra uma outra cena, já bem feliz, bem tranquila. Só que conforme a gente vai envelhecendo, a nossa mãe fica cada vez mais rígida em relação à
música. No meio disso tudo, a gente fica até um pouco preocupado com o nosso gato num certo momento, porque ele fica muito tempo deitado e realmente a gente não sabe o que tá acontecendo. Só que se você reparar bem, ele tá com uma pancinha. O nosso gato, na verdade, era uma gata e ela teve, acho que 7 filhotes, irmão. Lembrando que a mãe, ela é alérgica a gatos. Porém, depois dessa cena, mais uma vez, a gente tem um flash de memória de noite, no escuro, andando pela cozinha. Só que esse flash de memória não chega em lugar nenhum, porque quando a gente chega perto da porta, a lembrança acaba e a gente volta novamente pro nosso treino exaustivo de piano. E enquanto vamos crescendo, a gente conhece a Chloe, que é uma vizinha nossa. Ela tem basicamente a nossa idade, é uma menina muito doidinha, mas muito legal também. I'd want to play inside. That's not fair, Chloe. You're not fair. You're not fair. Hey, you. Yeah, you. Come over here. Esse é apenas o início de uma grande amizade, e eu quase esqueci de falar. O nome do nosso personagem é Benny. Benny e Chloe, desde que se conheceram, eles não se desgrudaram mais, tipo, literalmente. Eles até estudam juntos, brincam juntos na sala de aula, fazem piadas, o que não é muito bom pra eles, sendo bem sincero. E é muito engraçado a criação dos dois, porque enquanto o Benny é um garoto mais preso na dele, com muitas responsabilidades que os pais colocam, lembrando que ele só tem 11 anos, a Chloe, ela é muito livre, ela só é realmente criança. Ela tá ali pra fazer o que ela gosta de fazer e não tem responsabilidades, assim como uma criança não deveria ter. Ela vive jogando videogame e chama a gente também pra jogar videogame, coisa que a gente nunca tinha feito. Só que a gente vai percebendo que uma das coisas que o Benny realmente gosta de fazer é pintar. Ele sempre tá pintando o tempo todo, desenhando e tudo mais, por mais que não seja muito incentivado dentro de casa. E a amizade do Benny e da Chloe é verdadeiramente bonita e pura, só que uma das coisas que começa a colocar essa amizade em risco é o fato da mãe do Benny querer colocar ele numa grande escola de elite, só que só pra músicos. É exatamente pra isso que Benny tá treinando desde os seus 3 aninhos de idade, ferozmente, todos os dias, até a exaustão. Ele precisa passar pra aquilo. Ele precisa ser um músico de sucesso, porque a mãe dele não conseguiu ser. E aí que entra uma situação bem complicada, porque o Benny, ele quer continuar sendo criança, ele quer continuar saindo com a Chloe, jogando videogame, sem se preocupar com nada, mas também não quer desapontar a mãe dele. Então, um dia antes do grande teste que ele tem pra fazer, a gente pode escolher dormir pra descansar e chegar lá com a cabeça fresca, ou então descer e ver a Chloe que ela tá chamando a gente. E sendo bem sincero, aqui eu escolhi a Chloe porque, mano, pensa comigo, o trabalho é importante, mas não com 11 anos de idade, irmão. Você é criança, você é pré-adolescente ainda, você tem que realmente curtir as coisas, não pode ter essa responsabilidade toda. Sendo assim, você tem uma ótima noite com a Chloe, vocês se divertem bastante, olham as estrelas e tudo mais. É bem gostoso, é bem tranquilo, só que no dia seguinte você chega bem cansado pra fazer o teste. O seu teste não vai muito bem e aquilo acaba desapontando bastante a sua mãe, porque ela te preparou durante a vida inteira e você meio que jogou os sonhos dela fora. Maybe I pushed you too hard. Maybe I turned into my own father. I don't know. You have to find something to focus on. The world isn't very kind to people who aren't really good at something. Depois da infeliz briga que o Benny tem com a sua mãe, a gente vê um outro flash de memória dele num médico, onde fala que é melhor ele não ir pra escola durante uma semana, porque ele ficou doente. E é nesse momento, nessa uma semana que ele fica em casa, sem poder fazer nada, basicamente, ele volta a se apaixonar e se apaixona cada vez mais pelo desenho, pela arte, que é o que ele realmente gosta de fazer. Então, ele começa a pintar e ele vê que ele tem bastante talento pra isso. E ele começa a se aprimorar, e mais, e cada vez mais, até que futuramente ele entra numa escola de arte, só que pra desenho, né? E é muito legal nesse momento do jogo que a gente pode escolher como que vai ser a arte que ele vai fazer, tá ligado? Então, basicamente, nós que somos os artistas. O Benny, ele é tão bom que ele vai ganhando cada vez mais destaque, ele vai conseguindo vários professores meio esquisitos também, mas ele vai ganhando cada vez mais destaque. Ele faz uma viagem, que eu acho que é pra Grécia, aparentemente, e lá ele faz uma das artes mais incríveis que o mundo já viu. Ele vira literalmente uma estrela em ascensão. No fim, o talento dele, o que ele estava destinado a fazer, não era o que a mãe queria, não era música, mas sim desenhar. E a vida dele tá ótima, ele tem um ótimo apartamento, ele é jovem, tem bastante dinheiro, bastante sucesso. But that's enough from me. Now, you'll hear from the person who I believe is the single thing in the world my wife was most proud of. Her magnum opus,
so to speak. A morte da mãe do Benny pega a gente completamente desprevenido, não tem um aviso prévio, só simplesmente acontece. E esse tipo de coisa faz o Benny não conseguir mais desenhar. Ele fica num bloqueio criativo, ele não tem mais motivação pra isso. Por mais que a mãe tenha sido uma pessoa muito complicada em vida, né, a relação deles nunca foi lá muito boa, ele ainda amava a mãe e entendia também um pouquinho dos motivos dela ser assim. Mas aquilo realmente acabou com o Benny. Ele passou muito, mas muito tempo sem conseguir produzir nada. Os professores dele desistiam dele, o agente dele já estava desistindo dele, a fama que ele tinha conquistado, pouco a pouco estava se dissipando, até porque as pessoas não eram fãs exatamente do Benny, mas sim da arte que ele produzia. Então Benny voltou para casa onde ele cresceu, voltou a falar com o pai dele com mais frequência, ele realmente se desprendeu um pouco da carreira, e quando ele estava se reconectando com ele mesmo, ele finalmente voltou a desenhar, e ele desenhou a mãe dele tocando piano, que era basicamente a lembrança mais feliz que ele tinha. Por fim, ele conseguiu se manter no topo. A arte dele voltou a ser aclamada pelo público. E, meu Deus, ele encontrou ainda a Chloe no final, porque a Chloe foi assistir a exposição dele. Isso é muito legal. I cannot believe my luck. Woo-hoo-hoo-hoo! You finally hit the jackpot, Flapjack. All the nobody nothings dying every day. You finally sink your hook into a... Oh, well, there you are. Well, hello, sir. If I had realized, I would have cleaned up. Forget about it. All right, here we go. Bom, a história de verdade, pelo menos nesse início, não é tão diferente do que a gente tinha visto com o Benny antes. A infância dele foi bem desse jeitinho que ele estava mostrando. Ele realmente tocava piano, realmente desenhava, realmente tinha ganhado um gato, sem olho, coitado, fofinho a beça. Mas tinham coisas muito importantes que ele não mostrava pra gente, como, por exemplo, a cena do telefone à noite. É bem complicado chegar nessa cena porque você não pode piscar de forma alguma, então você tem que ficar com o olho aberto igual um nóia. Mas quando o telefone é atendido, a gente vê que o pai da nossa mãe, né, o nosso avô, faleceu. E aquele foi um momento muito difícil dentro de casa. E a outra coisa que Benny não queria mostrar pra gente, que na minha opinião é a cena mais pesada do jogo inteiro, é aquela cena da cozinha, onde ele anda devagar à noite, a gente não sabe o que tem na porta. E, bom, acho melhor vocês darem uma olhada nisso, porque realmente é complicado. Outra verdade bem dolorosa de se ouvir da infância do Benny é que ele ficou doente por muito mais tempo do que só uma semana. Ele estava doente num nível que ele não conseguia levantar da cama. Então ele tentava jogar videogame, só que a mãe dele não permitia, até porque pra ela ele precisava fazer alguma coisa pra ser produtivo o tempo todo. Então entregou uma máquina de escrever pra ele escrever algumas histórias e fazer realmente algo decente, segundo ela. E nessa máquina de escrever, Ben escreveu a história dele, basicamente, só que com umas boas verdades escritas. A primeira pessoa a ler foi a Chloe, que foi visitar a gente, bem engraçada inclusive, mas outra pessoa que leu, e meio que sem permissão, foi a mãe de Benny. E como eu disse, estavam escritas algumas verdades sobre a família dele e sobre ele, sobre como ele se sentia na verdade. A mãe dele não gostou. A gente consegue escutar pela porta do quarto que ela mal consegue falar que ama e que tá orgulhosa da gente depois de ler aquilo. O nosso pai, por sua vez, ele entra no nosso quarto falando: cara, eu acho que a sua mãe ficou um pouco emotiva, mas meu Deus, você escreve muito bem. Como eu disse, o nosso pai, ele era bem tranquilo, bem de boa, enquanto a mãe do Benny era muito rígida. Aquilo que o Benny escutou naquela noite fez ele ficar tão triste e com tanta raiva, né, da sua mãe, da sua família e dele mesmo, que ele voltou e escreveu outra história, dessa vez sendo Benny o maior perdedor que já existiu. A gente percebe que a doença que Benny tem é algo muito, mas muito grave. Algo parecido com câncer, talvez. Ele tá deitado, ele tem ali os seus remedinhos pra tomar diariamente. Deve ser uma vida muito complicada, ainda mais pra uma criança, por exemplo. A Chloe liga pra gente falando: você tá fingindo que tá doente, não faz isso com a sua amiga, você tá fingindo que tá doente, pelo amor de Deus. É uma tentativa dela se proteger, né, da dor que ela pode vir a sentir, já que uma pessoa tão próxima, o primeiro amor, né, da vida
dela tá tão mal assim de saúde. O nosso pai também passa ali no quarto de vez em quando pra tentar dar uma animada na gente, lembrando das vezes que a gente tocou piano e das coisas maravilhosas que a gente fez. E aqui o jogo, ele muda um pouquinho a dinâmica, porque até então a gente precisava ficar de olho aberto pro tempo não passar. Porém agora, pra gente acessar essas memórias mais profundas, a gente precisa ficar com o olho fechado. You do realize this is really nothing special to me. I've seen this all before. I was thinking about what you said in the story the other day and how I reacted to it. I feel kind of bad. I shouldn't have done that. But hey, what are you looking at? Don't look up there. Look at me. I'm talking to you. Something I wrote for you, which is about the Benny I've known for 11 years now. It's called The Great Life of Benjamin Brin. Benjamin Brin was born into an ordinary home, to an ordinary mother and father in a small town by the sea. So he made up a story of the great life he thought he wanted to live, which only made him forget the great life he already had, how he had filled a new home with light and joy and promise. How he met a girl, his neighbor, who felt all alone in the world, and he made her feel okay again. And how, even when he was sick, He still gave his parents hope. how he reminded them exactly who they were. After they had almost forgotten. So when he was going to go, He was okay. Because he'd already lived a great life, a full life. And he was everything he needed to be, just as he was. Por fim, essa foi a história do jogo. Esse foi o jogo que mais me fez chorar na minha vida inteira, assim. Eu fiquei soluçando durante, sei lá, uns 15 minutos, irmão. De verdade, o jogo já tinha acabado, os créditos estavam subindo e eu tava desfalecendo, assim. Tava uma situação complicadíssima. Mas é muito bonito o jogo, a história do jogo é muito bonita. Eu acho que o que o jogo quer passar também é muito legal. Então deixa aqui nos comentários, fala aqui pra mim o que você sentiu vendo esse vídeo, né? Talvez jogando o jogo, se você já jogou. Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui também. Mas uma das novidades lá no Seja Membro, que agora vai começar a ter live. Então assim, espera que logo logo eu trago tudo pra vocês, beleza? Então é isso, gente. Um beijo, amo muito vocês. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto é que se foda.